Um homem entrou no saguão do Hotel President. Era uma terça-feira. O ar estava carregado de histórias não contadas, como costuma acontecer em lugares assim. Ele não carregava nenhuma mala. Isso era bem esquisito. Viajantes sempre tinham bagagem, nem que fosse pequena. Suas mãos estavam vazias. Seu rosto não mostrava emoção alguma. Era como uma máscara, imóvel e indecifrável. Ele parecia mais deslizar do que andar, uma sombra se desprendendo da penumbra da noite lá fora. Ele não olhou para a decoração rebuscada do hotel. Seu foco estava unicamente no balcão da recepção à frente, um farol na luz fraca. Ele se aproximou do balcão. O recepcionista ergueu os olhos, um sorriso ensaiado, de praxe. O homem pediu um quarto. Falou em voz baixa. Era uma voz que parecia não querer ser ouvida, mas, ainda assim, era nítida. Ele deu um nome, Roland T. Owen. Parecia um nome comum, mas algo ali não se encaixava. Talvez fosse o jeito como ele disse. Pagou por uma noite. Usou dinheiro vivo. Notas novinhas saíram de um bolso interno. Ele não perguntou sobre os serviços do hotel. Não perguntou sobre o café da manhã. Ele queria apenas uma chave, um quarto, solidão. O recepcionista do hotel, um jovem chamado Randolph Probst, sentiu um arrepio estranho. Havia algo peculiar naquele hóspede. A maioria dos homens, mesmo os que viajavam sozinhos, tinha um certo ar. Aquele homem não tinha nenhum. Ele era uma página em branco, um recipiente vazio. O recepcionista entregou a ele a chave do quarto 1046. O homem a pegou sem uma palavra. Seus dedos mal roçaram os do recepcionista. Não havia calor em seu toque. Foi uma troca breve, impessoal. O homem apenas acenou uma vez com a cabeça, um movimento seco, quase imperceptível. Ele se virou e caminhou em direção aos elevadores. Seus passos eram silenciosos no carpete felpudo. Ele não olhou para trás. Não cumprimentou mais ninguém no saguão. Era uma figura solitária, decidida a alcançar seu destino. As portas do elevador se abriram com um suspiro suave. Ele entrou. As portas se fecharam, e ele sumiu de vista. O recepcionista observou o indicador de andar subir. 10. Então, silêncio. O mistério do quarto 1046 estava apenas começando. O hotel parecia prender a respiração, esperando. A primeira noite no quarto 1046 avançou pela madrugada. O hotel estava quase todo quieto. Os sons habituais da cidade filtravam-se do lado de fora. Mas então, outros barulhos começaram. Vinham do quarto 1046. Hóspedes nos quartos vizinhos começaram a se inquietar. Uma mulher no quarto 1048 relatou mais tarde ter ouvido vozes. Ela disse que parecia um homem e uma mulher discutindo. As palavras eram abafadas, indistintas. Ela não conseguia entender o que diziam, mas o tom era agitado, aflito. Ela sentiu um mal-estar tomar conta dela. Outro hóspede no andar de baixo também ouviu sons estranhos. Ele os descreveu como batidas. Batidas fortes e surdas, como se algo ou alguém estivesse caindo, ou sendo atingido. Esses sons eram intermitentes. Paravam, depois recomeçavam. Esse hóspede, um vendedor viajante, pensou em ligar para a recepção, mas hesitou. Barulhos de hotel eram comuns. Ele não queria criar caso à toa. Tentou ignorá-los. Puxou o travesseiro sobre a cabeça. No entanto, os sons persistiam, vazando pelas frestas do assoalho. Mais tarde, perto do amanhecer, um tipo diferente de som foi ouvido. Foi descrito como um grito curto, agudo. Foi rapidamente abafado, como se uma mão tivesse sido colocada sobre uma boca. Ou talvez, o som tenha sido simplesmente engolido pelas paredes espessas do hotel. Os hóspedes que ouviram essas coisas ficaram perturbados. Sentiram que algo estava terrivelmente errado. A atmosfera naquela parte do hotel ficou pesada, carregada com uma tensão invisível.
A noite parecia mais escura ao redor do quarto 1046. Foi uma noite cheia de medo. Mesmo assim, ninguém pediu ajuda. Ninguém alertou a equipe do hotel. Os sons eram perturbadores, sim, mas também não eram claros. As pessoas costumam hesitar nessas situações. Elas duvidam dos próprios ouvidos. Temem passar vergonha. E assim, a noite se arrastou. Os barulhos estranhos do quarto 1046 finalmente diminuíram. Um silêncio anormal tomou conta novamente. O hotel continuou seu sono, alheio ao horror que se desenrolava em um de seus quartos. A cidade lá fora começava a despertar, mas o quarto 1046 permanecia escuro e silencioso. A manhã seguinte chegou, clara e comum. Um mensageiro do hotel, atendendo a um chamado da telefonista que notou que o telefone do quarto 1046 estava fora do gancho, foi até o quarto. Ele bateu. Nenhuma resposta. Bateu de novo, mais forte desta vez. Ainda assim, apenas o silêncio o recebeu por trás da porta fechada. Ele se anunciou. Mensageiro! Sua voz ecoou levemente no corredor vazio. Ele notou o aviso de "Não perturbe", pendurado na maçaneta. Isso não era totalmente incomum depois de quem virou a noite. Ele decidiu tentar a chave mestra. O mensageiro inseriu a chave. Ela girou. Mas a porta não abriu. Estava trancada por dentro. Com o ferrolho. Isso era muito irregular. Um mau pressentimento começou a surgir. Ele encontrou uma camareira, Mary Soptic, e ela também tentou sua chave, com o mesmo resultado. Eles sabiam que algo estava errado. Relataram a situação ao subgerente. Juntos, voltaram ao quarto 1046. O subgerente bateu com força. Chamou. "Senhor Owen!" Apenas o silêncio persistente lhe respondeu. Precisavam entrar de qualquer jeito. Gap 2Es. Depois de várias tentativas, o subgerente finalmente conseguiu forçar a porta. A cena que os recebeu era de puro horror. O quarto estava escuro. As persianas estavam bem fechadas. Uma única luminária pequena projetava sombras fracas e sinistras. O homem que conheciam como Roland T. Owen estava deitado na cama. Mal estava vivo. Ele tinha sido vítima de um ataque brutal. O quarto estava revirado. Sinais de uma luta terrível por toda parte. No entanto, as janelas estavam fechadas e trancadas. A porta estava trancada por dentro, com o ferrolho. O homem foi levado às pressas para o hospital. Estava consciente, mas incapaz de falar. Seus ferimentos eram graves demais. A polícia foi chamada imediatamente. Examinaram o quarto 1046 com cuidado meticuloso. Não havia sinais de arrombamento. Nada parecia ter sido roubado. Nenhuma arma foi encontrada em lugar nenhum do quarto. Era como se o agressor tivesse simplesmente desaparecido como fumaça. Como alguém poderia infligir tanto dano e sair sem deixar vestígios de um quarto trancado por dentro? O quebra-cabeça era desconcertante. O homem, Roland T. Owen, sucumbiu aos ferimentos poucas horas depois de ser encontrado. Ele nunca disse uma única palavra para explicar o que havia acontecido. Nunca revelou sua verdadeira identidade. O nome que ele deu era quase certamente falso. As investigações não revelaram nenhum Roland T. Owen que batesse com a descrição. Ele era um fantasma, um homem sem passado. Quem era ele? Por que ele veio para aquele hotel, com aquele nome, sem bagagem, apenas para ter um fim tão violento? As perguntas se multiplicavam, mas as respostas continuavam escapando. A investigação policial esbarrou numa parede de silêncio. Não havia suspeitos confiáveis. O motivo, se é que havia um, era completamente desconhecido. Teria sido um assalto que deu errado, mas nada de valor parecia estar faltando, e ele havia pago em dinheiro. Seria uma vingança pessoal? Mas quem o conheceria se ele vivia usando uma identidade falsa? Os funcionários do hotel e outros hóspedes pouco puderam ajudar além dos sons estranhos.
O mistério se aprofundava a cada dia. O homem acabou sendo enterrado em uma sepultura de indigente, sua identidade ainda um segredo. Anos se passaram. O caso do quarto 1046 esfriou, relegado aos arquivos empoeirados de crimes não resolvidos. O mundo seguiu em frente. Mas alguém, em algum lugar, não esqueceu. Algum tempo depois de seu enterro, flores começaram a aparecer em seu túmulo anônimo. Flores frescas, muitas vezes rosas. Eram deixadas sem bilhete, sem nome. Isso continuou por muitos anos. Alguém estava cuidando da memória desse homem desconhecido. Alguém sabia quem ele era, ou pelo menos se importava o suficiente para marcar sua passagem com essa homenagem silenciosa. Quem era esse benfeitor misterioso, esse guardião de uma vigília silenciosa? Seria um familiar enlutado, forçado a lamentar em segredo? Ou talvez alguém ligado aos terríveis eventos no quarto 1046, atormentado pela culpa ou pelo conhecimento? As flores apenas adicionaram outra camada ao mistério já impenetrável. Que segredos Roland T. Owen levou para o túmulo? Por que ele foi alvo de tamanha brutalidade em um quarto trancado por dentro? E será que o enigma do quarto 1046 e a identidade do homem que morreu ali algum dia será realmente resolvido? As perguntas pairam no ar, pesadas e sem resposta.